E o pastor Anderson Silva recebeu uma ligação da Polícia Federal, né? Porque em um podcast em que estava até o Nicolas Ferreira, ele disse que iria quebrar, né, a mandíbula do Lula, né, do presidente Lula. Os policiais estão entrando em contato com ele via telefone para falar sobre isso, para ele se explicar sobre isso. Pois é, queridos, a gente vai passar para você aí o que o Anderson Silva, né, o pastor Anderson Silva, falou para o delegado e também para um agente sobre essa situação aí um pouco embaraçadora, vamos dizer assim, né? Ele explicou para os policiais sobre essa questão aí, que ele não estava querendo agredir o presidente, nem nada disso. Vamos passar ele falando aí, dá uma segurada aí. Paz, Igreja do Senhor Jesus, acabo de receber a ligação da Polícia Federal. Primeiro um agente super educado, posteriormente, depois de meia hora, o delegado também super solícito e educado sobre a mandíbula do atual presidente da República. Presidente de alguns, mas que rejeito totalmente sobre minha vida e sou antagônico a todos os seus valores. O primeiro ponto que tratei com o delegado é que julgo eu ser uma questão de perseguição política a Bolsonaro, porque quem estava no podcast era o Nicolas, e o Nicolas é a representação do projeto que esses homens perseguem e abominam. Então, se eu citasse os versículos que eu citei ao lado de outro entrevistado, esse inquérito não teria sido aberto. O segundo ponto que eu tratei com o delegado, que é totalmente inconveniente você tratar com um servidor público, né? Tratei no caso da Renálida com a juíza e agora tratando no caso do Lula com um delegado da Polícia Federal discutindo teologia. Eu falei para ele, eu não incitei crime contra ninguém, eu não desacreditei as instituições, por mais que não creia na maioria delas, e citei Bíblia como um pastor. Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 3, Salmos capítulo 58 e Apocalipse 2:22. E o delegado tomando nota, que versículo é, o que você quis dizer? Então a mandíbula, expliquei na live que eu fiz ontem, é uma linguagem metafórica do salmista, né? A mandíbula, né, é onde o opositor te dá a mordida. Então o salmista clama a Deus para que Deus lide com a autoridade que o opositor tem. Freia meu opositor, freia meu inimigo. E foi isso que eu citei e não incitei violência contra absolutamente ninguém. O terceiro e último ponto, que também deixei claro para o policial, para o delegado da Polícia Federal, é que eu tenho muita coisa para fazer como pastor, além de pregar o evangelho e cuidar da comunidade, dos pobres, dos órfãos e das viúvas. Então, alguns ministros do STF, o presidente Lula e o Flávio Dino, não sei se ainda é ministro da Segurança, mas foi aprovado como ministro do STF, não se julguem digno do meu tempo. Vocês são para mim seres desprezíveis, pessoas que eu não apertaria nem a mão se cruzasse à minha frente. Então não se julguem digno do meu tempo. Jamais, nunca ameacei ninguém, ameaçar instituições ou servidores públicos. Não se julguem tão importantes. Para mim, os senhores são a escória moral do nosso país e não são dignos da minha atenção, do meu tempo e nem da minha energia. Então, não ameaçarei vocês.